Era uma segunda-feira de sol quando você abre o aplicativo da sua corretora de valores e percebe que o seu fundo de renda fixa estava apresentando uma rentabilidade negativa. Começa a soar frio, mas pensa, deve ter algo errado aqui. Afinal de contas, eu investi em um fundo de renda fixa porque eu sou uma pessoa conservadora e sei que eu poderia ganhar menos, mas eu não perderia. Deve ser algum problema no aplicativo. Infelizmente não, caro investidor, cara investidora. A verdade é que títulos e fundos de renda fixa podem ter rentabilidades negativas devido a determinadas circunstâncias que estão condicionadas ao mercado financeiro. Vamos recapitular primeiro o que acontece com a chamada renda fixa e por que ela nem sempre é fixa. Para quem assistiu a minha série de vídeos Rumo ao Milhão, onde eu ensino como investir da forma correta, expliquei que para a renda fixa existem os ativos pré-fixados e os pós-fixados. E nesses últimos, a taxa de remuneração é composta por um indexador, como o CDI ou IPCA, mais uma parcela pré-fixada. Ou seja, existe uma variação do indexador ao longo do tempo. Mas mesmo no caso dos investimentos em renda fixa pré-fixados, o investidor só terá a rentabilidade combinada no momento da aquisição se os títulos forem levados até o vencimento dos mesmos, cuja data você ou o gestor do fundo também acordou quando adquiriu o mesmo. Mas vamos usar um exemplo semelhante ao do início para entendermos melhor. Imagine que você havia aplicado nesse fundo que foi consultar lá no aplicativo a quantia de R$1.000 no dia 14 de setembro desse ano e que, hipoteticamente, o fundo comprou um título com vencimento para 5 anos e esse passou a ser o único ativo existente na carteira. Só que você teve um problema e decidiu sacar o dinheiro no dia seguinte, dia 15, e o fundo teve que vender o título antecipadamente para poder pagar o seu resgate. O que acontece é que nesse momento o título no mercado possuía um valor diferente daquele do momento da contratação, devido à chamada marcação a mercado, que é a forma como os valores de títulos devem ser atualizados diariamente pelos fundos desde 2002, para garantir que não haja transferência de riqueza entre os cotistas, ou seja, um tenha prejuízo enquanto o outro tenha lucro. E essa marcação segue uma curva chamada usualmente de curva de juros, o nome correto é estrutura a termo de taxa de juros, conforme mostra o gráfico que está aparecendo aí na sua telinha. Nela, podemos ver que o título comprado, admitindo que essa tenha sido a taxa de compra, apresentava o valor de 10,59% ao ano no dia 14, mas devido às oscilações do mercado ou alguma incerteza do cenário econômico, um dia depois essa taxa subiu para 10,67% ao ano em função desses riscos e fatores. Como o título do seu fundo tem uma taxa de 10,59% menor do que a taxa atual existente no mercado, de 10,67%, mas precisa ser vendido para realizar o seu resgate, seu valor será inferior em relação ao valor aplicado inicialmente, aferindo nesse caso um prejuízo ou um valor negativo. É claro que esse exemplo é fictício e teve o intuito de tão somente demonstrar de uma forma muito simplificada e para fins didáticos o que realmente pode acontecer quando um gestor de fundo precisa gerenciar a carteira de ativos e assim escolher quais ativos da carteira vai ter que vender, de maneira que o fundo possa pagar os resgates dos cotistas ou então quando você precisa vender um título, como por exemplo um CDB, antes do seu vencimento. Claro que também pode ocorrer o contrário, e o título pode estar valendo mais no mercado, e nesse caso haveria um ganho maior. Mas a ideia aqui foi mostrar por que os ativos de renda fixa podem eventualmente ficarem negativos em determinadas circunstâncias.
Por isso, mais uma vez, reforço a necessidade de se ter claro os objetivos do investimento, aquele investimento que eu quero realizar, procurando planejar de forma adequada e evitando o aporte e resgate de investimentos sem critérios, salvo em casos de extrema necessidade ou devido a mudanças radicais do cenário econômico que demandariam um maior estudo. Espero que os seus investimentos sejam sempre prósperos e rentáveis. E conte comigo e com a Multiplique Investimentos para te assessorar nos seus investimentos. Até o nosso próximo vídeo.